Foi em uma tarde ensolarada em Madrid que nós invadimos o cantinho da Patrícia e pudemos conhecer um pouco mais a nova apresentadora do programa Sou Brasileiro. O meu marido veio assumir um cargo na Organização Mundial do Turismo e a gente já estava nessa expectativa há 3, 4 anos, mas enfim, quando chegou, que foi em novembro do ano passado, foi como se a gente tivesse recebido a notícia naquele momento, porque aí de novembro a gente teve que agilizar todo o processo de mudança e ele veio em janeiro e eu tive que vir com as crianças em março. Então assim, eu vim como acompanhante. Esposa, cargo de esposa. Eu vim como cargo de esposa e mãe, sim. E que mãe! Rafael, Lucas e Maitê, uma turminha do barulho. O Rafa, ele veio assim no meu primeiro ano de casamento. Então, eu aprendi a ser esposa, sendo mãe, e eu fui estudar também depois. E eu logo comecei a trabalhar. Então, eu conciliei ao mesmo tempo o fato de ser esposa, de ser mãe e de iniciar uma carreira. E eu procuro fazer o que com os meus filhos? É o que eu fazia no Brasil e com mais ênfase agora. Eu quero criá-los pessoas independentes. Mãe é super importante, lógico, a gente tem que estar ali para auxiliar, para mostrar o melhor caminho, para orientar, mas eu acho que ser mãe, mais do que a quantidade do tempo que a gente passa com eles, é a qualidade do que você pode oferecer. Então, assim, e o diálogo sempre muito aberto com eles. A mãe precisa trabalhar, a mãe quer trabalhar e trabalhar satisfaz a mãe. Se eles querem uma mãe feliz, essa mãe tem que ser plena. A família vive em Madrid há 4 meses. Um processo de adaptação quase que diário. O primeiro mês eu vou te dizer que foi um mês complicado. Foi um mês de lágrimas, foi... Todo mundo é assim. Foi um mês assim de muito eu quero voltar, de eu tô com saudade. Mas depois isso foi começando a espaçar. A gente começou a ver o outro lado positivo de estar morando num país da Europa, o que a gente pode adquirir de cultura e de conhecimento e de vivência. Então, isso foi diminuindo e a vida foi ficando mais fácil. Bom, muita gente que vive aqui na Europa não conhece a Patrícia, mas a Patrícia trabalhou nas principais televisões brasileiras. A gente vai colocar umas imagens aí dela como apresentadora. No Jornal Local você vai ver também. E a edição do Jornal Local de hoje fica por aqui. E agora a Record conseguiu fisgar a Patrícia. Conta um pouco do novo projeto. Olha, para mim está sendo assim uma satisfação, uma super alegria assim, e uma realização também. Porque, como a gente estava falando agora há pouco, né, André? Eu vim com uma posição meio que de mãe e de esposa. Mas lógico que sempre com aquela vontade de fazer o que eu mais gosto, que é fazer jornalismo. E aí, quando eu cheguei, que aí a gente passou essa fase de adaptação, a adaptação das crianças, que para mim era uma coisa extremamente importante, de fixar uma residência, de montar uma casa. Falei, agora está no meu momento. E aí eu comecei a buscar. E por sorte, assim, eu fui bater. De nossa, também vamos deixar claro que é um prazer ter a Patrícia como colega e também uma excelente profissional no comando de um programa que eu acho que é muito importante também para todos os brasileiros que vivem aqui. Sim, isso. E aí, é o que eu ia te falando, foi uma sorte bater lá e uma sorte de ter um programa com uma cara para o imigrante brasileiro, uma forma de poder ajudar e auxiliar. E é o que eu sempre falo no programa, o programa Sou Brasileiro, mas eu sou brasileira. Então, a gente passa e aprende junto um pouquinho essas dificuldades que o imigrante tem, o que ele tem que fazer para poder ter uma vida tranquila e plena. Olá, está começando mais um programa Sou Brasileiro. Eu sou Patrícia Storni e vou estar a partir de agora aqui com vocês. Tem novidade no Sou Brasileiro. Eu sei que aos poucos, eu sei por bastidores, é claro, que aos poucos você está dando uma nova cara ao programa. A ideia é o seguinte, a ideia é que o Sou Brasileiro saia um pouco do estúdio e que vá para as ruas também.
Então, junto com a produção, junto com a Camila, a gente está aí delineando novos rumos do programa Sou Brasileiro. E em breve a gente vai estar na rua dando voz ao povo brasileiro. Então ele vai poder perguntar suas dúvidas diretamente para a nossa equipe, ele vai poder mandar recado para o nosso governo brasileiro para poder auxiliar aí nesse processo, auxiliar a população que mora fora do Brasil. E aos pouquinhos a gente quer mesmo mais participação. Tem até um projeto de não sei quanto tempo, mas de fazer um programa especial semanal que seja um programa de auditório com participação das pessoas dentro do estúdio. Então, cada vez que ele se torne mais dinâmico e mais próximo da população. Na frente das câmeras, com os filhos, no cuidado com a casa. Como uma boa brasileira, Patrícia é uma super mulher. Obrigada por ter recebido a gente aqui na sua casa, ter conhecido a sua família e muito sucesso nessa nova fase do Sou Brasileiro. Obrigada, e é um prazer meu poder estar com vocês da Record e poder estar com vocês de casa também.